em cima de números divulgados pelo Banco Central. Entre eles, há números que indicam, demonstram o tamanho do rombo que as estatais também causam em contas públicas. Destaque para os Correios, cujo prejuízo acumulado triplicou do ano passado para cá. Nossa repórter Luciana Amaral tem os últimos dados. Confira. As estatais registraram um déficit de 6,4 bilhões de reais entre janeiro e outubro deste ano, segundo dados do Banco Central. Os números se aproximam do recorde da série histórica anual, alcançado em 2024. No ano passado todo, o rombo foi de 6,7 bilhões de reais. O cálculo mede o quanto as estatais federais demandam de recursos para equilibrar as contas e excluem empresas como a Petrobras, que tem autonomia para fazer captações no mercado. Os dados reforçam os problemas do governo federal para fechar as contas das estatais. Na semana passada, relatório do Tesouro Nacional passou a projetar um déficit primário de 9,2 bilhões de reais nessas empresas em 2025. Os números são impulsionados pelos Correios, que passa por uma reestruturação completa, com programa de demissão voluntária e venda de agências deficitárias para tentar reduzir gargalos. Pela meta fiscal, o governo deve buscar um déficit de até 6,2 bilhões de reais nas contas das estatais. Para cobrir a diferença, o Tesouro anunciou um remanejamento de 3 bilhões de reais no orçamento deste ano. Os Correios registram um prejuízo acumulado de 6 bilhões de reais até setembro, segundo demonstrações contábeis da empresa. No mesmo período do ano passado, esse valor era 3 vezes menor. Na próxima terça-feira, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso prevê votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. O documento abre caminho para a análise da lei orçamentária em si. A expectativa é que o texto da LDO seja votado no dia seguinte em sessão do Congresso. Mesmo assim, as articulações ocorrem enquanto há ainda pontos sensíveis em discussão, como a falta de acordo do Planalto com parlamentares que querem impor um calendário para o pagamento de emendas. O governo também ainda busca 30 bilhões de reais para honrar compromissos fiscais. Rafaela, há uma discussão técnica, ela é um bocado específica, mas é de grande relevância para a gente entender do que nós estamos falando agora, que é, na verdade, averiguar se os números que o Banco Central traz sobre déficit recorde das estatais federais, é o pior resultado desde 2012, realmente trazem a situação da saúde financeira dessas empresas. Uma parte do governo contesta os números do Banco Central com base nesse critério, dizendo, ok, mas este não é a maneira pela qual se pode averiguar a importância, a saúde, a capacidade de atuação dessas empresas. Quem tem razão nessa discussão? Essa discussão, claramente, quem tem razão é o Banco Central, que segue uma metodologia já bastante conhecida, desde a lei da responsabilidade fiscal. Eu acho que o rombo das estatais, ele simplesmente reflete a gestão desse governo em todos os seus gastos. Mostra um aumento de gasto desenfreado, um aumento de gasto sem controle, uma má gestão de recursos públicos e um uso de empresas para fins políticos. E o agravante do rombo das estatais, William, é a falta de transparência. Enquanto no orçamento você tem toda essa dotação orçamentária em linhas, tem um controle maior para onde são feitos os gastos, a gente pode questionar ou não alguns gastos, mas você consegue, inclusive, identificar irregularidades. A mesma coisa a gente não consegue fazer com os gastos nas estatais. Falta transparência, muitas estatais têm mais independência em determinar os benefícios para os seus funcionários, contratações, investimentos, e isso tira bastante transparência e a gente sabe o uso político que acontece nessas empresas. Então é muito grave esse rombo crescente das estatais, não há nenhuma solução à vista para os Correios, aliás, havia uma solução ao final do governo anterior, que era a privatização, que foi deixada de lado, e hoje a gente chega ao final do atual governo sem uma solução para as estatais com um rombo que bate recorde. Sérgio, uma das utilidades que a gente poderia identificar na divulgação desses números do BC sobre o rombo das estatais é tentar averiguar qual é a pressão, afinal, que elas fazem sobre as contas públicas.
Você é capaz de dar uma ideia para a nossa audiência de que pressão, na verdade, esse rombo causa no Tesouro? Olha, William, a gente está falando de um número que, obviamente, quando se compara com o tamanho do resultado do governo federal, que é muito maior, né, a gente está falando de um déficit no governo federal esse ano que pode chegar a 60, 70 bi, eventualmente um pouco mais. Você está falando de um déficit das estatais, que a gente está falando em torno de 10% do que é o resultado no governo federal. Mas a gente está saindo de um superávit que a gente tinha alguns anos atrás, para um governo que de partida, né, colocou essa história de que uma coisa é caixa, outra coisa é investimento, e esse investimento ia gerar um retorno dessas empresas e tudo está resolvido. É a velha ideia que o governo sempre teve, lá atrás também, na Dilma, agora, né, que você vai aumentar o gasto, esse gasto vai aumentar o crescimento, vai aumentar a receita e está tudo resolvido. A gente está vendo que não funciona bem assim, especialmente se está fazendo investimento em cima de uma empresa como é os Correios, que não tem muito futuro. Eu acho que essa discussão que a Rafaela colocou muito bem, que estava vindo no governo anterior de privatizar, a gente vai ter que voltar a isso em algum momento no futuro. Né? O governo vai ter que lidar com esses déficits crescentes nessa empresa e nas outras, não só esse ano e ano que vem, mas se continuar dessa forma, esse déficit tende a se ampliar ao longo do próximo mandato. Então, eu acho que é inevitável a gente pensar, no caso dos Correios especialmente, passar por esse processo de privatização. Não fazer isso vai fazer com que esse déficit hoje que está nessa casa vá continuar aumentando e vai se juntar a um déficit do governo federal, né, na receita primária, em relação à despesa primária, que vai continuar crescendo também, e aí você vai ter um cenário completo de questão fiscal para resolver a partir de 2027. Caio, quando a gente fala de estatais e do uso delas, talvez a gente esteja abordando um dos dogmas centrais dos sucessivos governos petistas. Muito do que Dilma fez é o que Lula sempre disse que faria e no Lula 3 está fazendo com um gosto ainda maior, porque tem um ar de vingança, do seguinte teor. A Dilma não pôde fazer e dar certo porque deram um golpe contra ela. Então, agora que eu estou aqui em cima, eu vou fazer o que ela estava começando a fazer, que eu sempre disse que teria feito, que é o uso político das estatais. Uso político aí em sentido amplo. Sim. Estatais como braços de investimento, estatais como motor da economia. Não vai mudar, pelo jeito. Ou a realidade já bateu ali? Não, o plano deles, pelo menos por causa dos Correios, que é o caso mais escabroso, escandaloso, é pior até, né? Mas, enfim, não é uma mudança. Na verdade, é um empréstimo com aval do Tesouro. Ou seja, a gente vai pagar, eu, você, todo mundo que nos assiste, que vai, ao fim das contas, junto com um plano de demissões, alguma tentativa. Não existe uma agenda privatista ou de venda no radar e eles não atribuem a má gestão e a influência política como a causa disso. Eles atribuem a uma situação de mercado, a uma quebra de monopólio, a concorrência da Amazon, dessas chinesas, enfim, eles não reconhecem que houve ali má gestão. Eles acham que foi um problema de estrutura de mercado. E a gente fala dos Correios, mas você tem a CBTU, que também é um belo braço político, de influência política, de indicação política, que está com 1 bi de prejuízo. A Embrapa tem problemas, infelizmente. Você tem a Infraero com problemas também, todas operando sob déficit. E não há no radar, pelo menos desse governo, e ele sendo reeleito também, qualquer sinal de recuperação via privatização. O que há é empréstimo com aval do Tesouro, que na prática significa o contribuinte pagar a conta. Rafaela, se a gente for para uma visão mais abrangente do papel das estatais, segundo o ideário petista, está funcionando? Segundo a gestão petista, sim, eles usam as estatais, como o Caio falou, para uso político, para aumentar contratações, para fazer investimentos que são desvios do fim das próprias estatais. A gente vê Itaipu também é um bom exemplo, que é uma estatal superavitária, mas usa esse superávit, em vez de devolver para o Tesouro para abater dívida, usa esse superávit para fazer investimentos que não são relacionados com a sua atividade. E, novamente, sem transparência, com muita influência política. Então, na visão do atual governo, as estatais servem a esse propósito, um propósito de estender
esse governo com menos transparência, com caixa extra, saindo um pouco do arcabouço, né? Lembrando que o déficit das estatais ele vai bater no Tesouro quando o aporte vier, né? Enquanto as estatais pedalam, se endividam, esse déficit a gente vê contabilmente, mas o aporte do Tesouro, quando vier, é onde a gente vê, de fato, a despesa que se vai ter com esses gastos, de fato, esse custo para o Tesouro. Mas isso foge totalmente, né, do fim das estatais. Algumas estatais têm funções estratégicas importantes. Isso acontece porque alguns setores precisam de um investimento que o setor privado não quer participar, mas o que a gente vê atualmente é totalmente um desvio e uma gestão muito ineficiente, muito ineficaz, com gasto muito além do que seria necessário para ocupar esse papel na economia brasileira. Tem sido capaz as estatais de atender ao que o PT define como objetivo estratégico? Elas são as indutoras de crescimento, Sérgio? Certamente não, William. O que a gente tem visto ao longo dos últimos anos é dado que o espaço das estatais caiu muito ao longo dessas últimas décadas, né? Várias delas foram privatizadas. Você tem a Petrobras, que é um braço importante de uso do governo, mas que está fora da contabilidade e que talvez é onde o governo tenha um espaço, um uso mais intenso nessa política de tentar incentivar crescimento econômico. A gente vê isso também com os bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, Caixa. Então, acho que nessas estatais a gente vê um uso, uma tentativa de colocar um impacto maior para o crescimento econômico, via crédito, via expansão dos gastos parafiscais que acontecem nessas empresas estatais. Nessas outras, elas estão gerando, na verdade, processos muito complexos de déficit por conta de má gestão acumulada ao longo dos últimos anos. São empresas que estão envelhecendo e não estão conseguindo, de fato, se ajustar, porque tem essa interferência política numa esfera cada vez menor de empresas estatais. E aí você coloca um cenário de que, em algum momento, por mais que o governo não queira, ou você vai ficar fazendo aportes consequentemente longos ao longo dos próximos anos em cima dessas empresas, ou parte delas a gente vai acabar tendo que ver a privatização acontecer. Certamente no governo do Lula no quarto mandato, se isso acontecer, a gente não vai ver essa privatização, especialmente dos Correios, aparecer. Mas é inevitável pensar ao longo dos próximos anos, num eventual governo diferente, que isso vai acabar aparecendo. Caio, agora, inclusive, agora mesmo nesse segmento, quando a gente tentou estabelecer, em função dos dados apresentados pelo Banco Central, as táticas político-eleitorais de cada um dos grupos, você foi muito incisivo em dizer: a oposição não vai falar em corte de gastos. A oposição não vê condições de derrotar um governo populista bancando a freira no bordel, no fundo seria isso, né? Não vai conseguir ganhar votos dizendo: peraí, eu vou consertar isso aí cortando. No caso das estatais, há uma percepção razoavelmente disseminada de que ali tem um problema. A oposição vai explorar isso? Difícil. Esses temas, eles são mais áridos, mais complexos. Numa campanha para 150, 170 milhões de eleitores, você colocar isso como um grande tema a ser colocado. Acho que aí, estatais, acho que tem uma captação mais fácil, contrária ao governo, né? A ideia de utilização de fins políticos, mensalão tem a ver relacionado com os Correios, Petrobras relacionado à Lava Jato, aí você consegue encaixar um discurso compreensível e fácil de entender. Aí, nesse aspecto, sim, porque você consegue direcionar para problemas mais gerais que a população consegue entender com dados da realidade, né? Que era o que a Rafaela se referia ao falar de má gestão. Sim, agora não com corte de gastos, você consegue encaixar aí pelo caminho da corrupção, pelo caminho da ineficiência, mas não que seja um grande tema nacional, não, né? Os grandes temas econômicos, acho que, como esses que a gente está tratando aqui, eles são mais laterais numa campanha desse porte, numa campanha nacional, William.